Sejam muito bem-vindos ao SuperaCast. Este é um programa do Instituto Superateia que tem como objetivo trazer conhecimento e informação de qualidade para você, família atípica. E hoje nós estamos aqui com a doutora Nívia Macedo, em Uberlândia. Nós estamos em um cenário diferente hoje, mas nós estamos com uma referência para nós aqui em neuropediatria, que é a doutora Nívia Macedo. Eu não gostaria de te apresentar, porque eu acredito assim que tudo que eu disser vai ser pouco diante da admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Então eu gostaria que você se apresentasse. Nossa, quanta gentileza, hein? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar, né? Aham. E poder comunicar com as famílias também, né? Sim. Profissionais, famílias. Então, eu sou médica neuropediatra. A minha formação foi em Uberlândia. Fiz a residência médica em neurologia pediátrica na Unesp. Posteriormente, mestrado, depois doutorado na Uau. USP. Tudo aqui, Na USP. na USP, Aí eu São fiz na Paulo, USP de Ribeirão Preto. Ribeirão. E doutorado em neurologia. E aí, a grande paixão sempre foi trabalhar com criança, né? Aham. Então, o olhinho sempre ficou brilhando por ver essas crianças nessa infância. fase de desenvolvimento, né? Aham. E a relação que elas têm entre elas, com a família, principalmente crianças especiais. Então, eu tenho um irmão que tem um espectro autista. Sim. Na época, o diagnóstico era deficiência intelectual, hoje ele já está com 62 anos de idade. Ou seja, uma época que não se sabia o que era autismo direito ainda. Porque naquela época não se podia falar os dois diagnósticos juntos, deficiência Sim. intelectual e autismo junto. Sim. Então, a deficiência intelectual, né, acabava encobrindo ali os sintomas. Desde criança eu tive contato com pessoas, com famílias especiais, porque ele frequentava a APAE. Aham. E eu ficava muito feliz, né? Quando tinha as festinhas da APAE, que eles deixavam a família participar. E eu via aquelas crianças que tinham tantas questões de limitações físicas, cognitivas, Sim, linguagem. Mas quando estava lá na festinha, eu achava que elas eram mais felizes do que as crianças da minha escola. Uau. E aí eu ficava encantada com a escola, né? Com o trabalho das professoras. E eu falava que eu queria ser professora. Sim. Mas eu queria ser professora como Pra elas, ajudar. de crianças especiais. Sim. E aí, quando fui tendo assim, a oportunidade de pensar no futuro, né? Perguntava, eu falava, eu quero ser professora. No ensino médio, gostava muito de biologia e pensava, não, mas às vezes eu posso fazer biologia e posso ser professora de biologia. De biologia. E fazer alguma pesquisa que possa ajudar essas crianças Nessa especiais. área. E eu também estudava no conservatório de música, tocava muito bem. Minha irmã começou a fazer faculdade de música. E eu pensei, não, mas e se eu fizer música também? Mas se eu fizer música, eu quero fazer musicoterapia e trabalhar com essas crianças. Então, o olhar O estava foco sempre estava para as sempre. crianças. E aí um amigo virou e falou assim, Nívia, mas todo mundo fala que a gente é tão inteligente que a gente deveria fazer medicina. Eu, mas medicina a pessoa fica 3 anos prestando para conseguir passar. A gente nunca vai Demora. conseguir passar, a gente está com 17 anos. Aham. Mas aí me deu um tino assim, quem sabe a gente faz o vestibular de Passa. medicina? E se a gente não passar, a gente tem mais 6 meses para poder escolher o que a gente quer. Que o vestibular aqui era 6 e Sim. 6 meses. Naquela época não era tão diferente, né? E aí a gente resolveu negociar e fazer a inscrição para medicina. Acabamos passando nós dois. Uau. E aí quando eu passei, levei aquele susto, né? Aham. Uau, nunca pensei em fazer medicina. Mas aí eu me conectei com o seguinte, qual que é o meu sonho, né? Meu sonho é trabalhar com criança especial. Já vinha lá desde lá de trás, né? Poderia ser faxineira da APAE, cantineira da APAE, mas eu era tô tendo a criança oportunidade de especial. entrar num curso de medicina. E eu Uau. pensei, gente, aqui eu vou ter muita possibilidade de poder estar com essas crianças, Sim, ajudar essas crianças, essas famílias, né? sim. E aí, realmente, o curso de medicina me deu inúmeras oportunidades. Hoje eu trabalho na APAE também, levo os meus alunos da faculdade de Sim. medicina para a APAE. Então, os residentes, né, participam ali junto dos atendimentos. A gente tem os ambulatórios, né, de diversas questões assim, neurológicas, enfermaria, TI. Tudo em volta do mesmo propósito. E para mim foi assim a maior alegria, a maior realização. Eu gosto muito de falar isso porque Sim, os pais precisam se conectar com seus filhos também. sim. Quem é o meu filho? O que faz o olhinho brilhar? Porque ali na infância que a gente realmente está mais conectado com a gente mesmo. Depois a gente se distrai muito. Sim. E ficar pensando assim, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, né? A gente já tem isso como um embrião na nossa infância. Verdade. É prestar atenção nessa criança para a gente poder realmente dar as oportunidades dela
conseguir concretizar os seus sonhos. Isso para as crianças neurotípicas e atípicas. E observar também quais são as habilidades que ela desempenha melhor. No meu caso, sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu fui fazer o curso de medicina, eu pensei, o que o curso de medicina vai me exigir? O que eu mais amo, estudar, né? Então, a gente está muito atento a isso. O que são os talentos da pessoa, né? O que ela faz, que ela gosta mais. E o que a encanta. Eu sempre falo, doutora, que os pais precisam estar 100% presentes na vida dos filhos para identificar quais são as maiores habilidades e quais são os potenciais, ao invés de olhar para as limitações. Porque elas existem e elas são reais, as limitações. Mas a potencialidade, muitas vezes, ela não está ali explícita, né? Ou às vezes ela não está tão perceptível, porque as limitações costumam encobrir isso, né? Porque o desafio, às vezes, ele é mais fácil de ser visto do que aquilo tudo que eu falo sempre. Toda criança carrega um potencial. Sim. E é aí que está o segredo, a chave da família. E aí você, como fonoaudiólogo, né? A gente vê muito assim as mães falarem, meu filho não comunica, ele não conversa. Sim. Mas ele se comunica. O né? tempo inteiro. Então eu sempre fico perguntando, mas peraí, como que é isso? Como você você sabe, né, disso? Então assim, há um processo de comunicação, sim, independentemente de soltar a palavra, né, verbalizar. Sim. Então, saber quais são as suas habilidades é muito importante nessa criança e a gente neurotípica. para olhar, o ser humano ele sempre está se comunicando desde bebê. De alguma forma existe alguma comunicação. Como é que uma mãe sabe quando uma criança está com fome, está com sede, está com vontade de dormir? A comunicação ela é existente no ser humano desde muito precoce ali. É claro que a gente vai ali ampliando essa comunicação. Mas no autismo, por exemplo, que é a nossa especialidade, né? A gente vê muito assim, isso que você falou, meu filho não se comunica, como não? E às vezes a criança está fazendo da mãe, do pai, uma ferramenta, levando para os lugares. E o que é isso daqui? Quando puxa o braço dessa mãe, às vezes não é uma linguagem expressiva, não tem uma fala ali, mas tem toda uma comunicação por trás. Às vezes é um choro. Exato. Às vezes é um comportamento que a gente atribui como opositor, desafiador. Exato. Mas o que esse comportamento traz, né, de informação? Porque nem sempre ele está querendo comunicar. Nem sempre é um TOD. Sim. Eu brinco muito assim, é TOD ou Nescau, né? Porque às vezes aquilo ali já tá me trazendo uma informação importante. Sim. Né? Esse olhar é muito importante. Então eu trago aqui minha história, né, da infância, que é muito importante que os pais olhem para os seus filhos. Quem é o meu filho? O que ele mais gosta? O que mais prende a atenção dele? O que ele se envolve, assim, que eu vejo que ele está feliz, né? Sim. Realizado. Sim. Porque é isso que vai nos fazer caminhar. Então hoje eu me sinto muito feliz, eu estou vivendo meu sonho todos os dias, eu acordo super feliz, coisa né? Maravilhosa. Mas como pai, como mãe, como professor, né? Como profissional, todo mundo que trabalha com criança. Você acabou sendo professora também, né? Sim, com certeza, né? Na faculdade de medicina, ali com os residentes, tudo, né? Com os alunos. Mas esse olhar, ele é muito importante. Então, na infância, a gente precisa, né? Tomar todo esse cuidado. Porque ali a gente vai poder traçar destinos muito interessantes. Eu sempre falo que é diferente quando você vê um profissional, seja ele qual for nessa área, que atua com propósito, com missão, do que aquele que entrou na modinha de trabalhar no autismo. A gente vê a missão e o propósito na sua profissão. Eu vou confessar para vocês aqui, eu já tinha admiração, agora minha admiração cresce ainda mais. Nós batemos papo outro dia, a gente teve aquele tempo lá, né, de café, muito bom, por sinal. E eu pude conhecer um pouquinho da tua história, mas eu comentei com meu esposo que eu fiquei mais encantada ainda, porque é diferente quando você vê que o profissional ele carrega esse amor por aquilo que faz. O resultado disso tudo é o quê? Pacientes sendo bem atendidos, diagnósticos fechados realmente com muita responsabilidade, famílias sendo cuidadas de verdade. Então eu te confesso que minha admiração cresce mais ainda que hoje. E na verdade é sempre uma troca, né? Sim. Não é que a gente está dando para o paciente, para a família, a gente também recebe sempre. Quando a gente ouve essas histórias, né? Sim. E são inúmeras histórias. Enche o tanque, né, da gente, né? O tanto que faz a gente, assim, também, né, nos mobiliza na nossa vida. Né? Eu falo que o autismo transformou minha vida. Como assim, Patrícia? Eu não tenho ninguém na família com autismo, mas é um amor muito grande que eu tenho por tudo isso que a gente faz. A pessoa acelerada, a pessoa sem paciência, sabe? Eu tive que aprender
tudo isso para lidar com o autismo. Porque senão a gente não consegue atender uma criança, uma família, se você não conseguir identificar, não tiver uma escuta ativa, se você não tiver ali, entender que os ganhos, os pequenos ganhos são gigantes. Então, eu sou uma pessoa muito focada em resultado, então, doutora, no início, eu olhava e falava assim, meu Deus, lá atrás, quando eu comecei a atender, eu falava assim, meu Deus, como que é isso que eu ensino e parece que eu não estou vendo o resultado, porque não é a criança atípica, o resultado ele não vem imediato. Então eu tive que me moldar também, eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Então quando uma mãe fala para mim assim, eu não sei como fazer isso, eu falei assim, eu entendo. Porque lá atrás também, quando eu comecei a atuar nessa área, eu também não entendia. Então eu sei do desafio que eles vivem, porque uma mãe quando recebe um diagnóstico, ela não sabe como lidar com aquilo ali. E há 20 anos atrás, o tanto que a gente não tinha informação, estudo e pesquisa, né? E hoje eu fico muito feliz a gente ter essa oportunidade. Sim. De poder conversar cada vez mais, né? Sim. Tirar dúvidas das pessoas, Sim. né? Então, assim, as informações são muito mais reais, vivas. E essa oportunidade que as crianças típicas hoje têm de estar em sala de aula com uma que tem um desenvolvimento atípico, né? Sim. Quanto que isso também engrandece. Então, quando eu falo que lá na minha infância, eu olhava para as crianças da escola especial, da APAE, mas eu não enxergava essas crianças na minha escola. Sim. Né? Eu tive essa oportunidade. Hoje a gente consegue ir em vários cenários e estar com pessoas com desenvolvimento atípico presente. Então, a criança está tendo uma oportunidade muito grande, né? De conviver, desenvolver a sua empatia, né? A criança típica e a criança que tem alguma questão no desenvolvimento também ter outros parâmetros, né? Que não são limitados apenas à terapia, né? Exato. Esses lugares que ela frequenta, né? É o acesso hoje, né? Que já mudou bastante. Mas, doutora, vamos falar um pouquinho de diagnóstico também? Sim. Porque eu falo que é sempre uma dúvida muito grande e uma dor também muito grande. Muitas vezes, quando o diagnóstico chega, ele também traz consigo, porque o diagnóstico traz, antes dele, são muitas incertezas, muitas dúvidas, né? Então, assim, o que para você o diagnóstico representa? Para a gente começar. Na verdade, a gente percebe uma longa jornada, né, das famílias. Às vezes com negações, né? Às vezes com desconfianças. E às vezes quando alguém da família, um professor, sugere a possibilidade, né, de ter algo em comuns, né? Uma dor muito grande e às vezes até direcionado para aquela pessoa que foi a primeira a falar. Às vezes o médico que foi o primeiro a falar, né? Mas é uma longa trajetória que eles já trazem. Mesmo a criança sendo pequena, né? Então já há uma suspeita, uma desconfiança ou um desconforto, porque alguma coisa está diferente, né? Quando há realmente um fechamento de diagnóstico, na verdade eu percebo que é uma porta que se abre, uma janela que se abre, né? Sim. Porque as coisas começam a fazer sentido. E tudo aquilo que não se entendia ou que gerava estresse dentro de casa, ansiedade, né? dúvida, eu falo com meu filho, mas ele teima comigo, né? Sim. Parece que ele não me ouve. Parece que eu não estou sabendo educar. Então, aquilo vai fazendo sentido. E mesmo para pessoas adultas, né? Quando elas têm um diagnóstico, adolescente ou adulto, tantas dores também que foram carregadas e que agora traz uma compreensão. Sim. Então, a pessoa continua sendo quem ela é. Não muda, A criança continua sendo quem ela é, né? O adulto. Mas faz mais sentido. E aí a gente começa também a acionar ferramentas. São possibilidades que são abertas diante dessa família, né? Então, dores que podem ser curadas, né? Feridas abertas ali. Uma justificativa para aquilo tudo que eles estão vivendo, né? Então, não foi falta de eu trabalhar essa criança, de eu estimular essa criança. Quantas mães? A culpa é minha, não é? Eu já atendi uma mãe, enfermeira, que passou por um processo, ela trabalhava na radioterapia. E ela achava que a culpa era dela, que o local que ela trabalhava, aquela coisa toda que tinha acontecido o autismo. Você vê que é uma pessoa informada, né? Não é uma pessoa leiga, né? Da área da saúde. Carregou culpa por muito tempo, porque ela achava que a responsabilidade do autismo era do filho. Quando essas famílias começam a entender o que é aquilo dali, é um leque que se abre, né? Algumas ficam ainda presas, né? Essa mãe mesmo por uns 2 anos, ela ficou em luto. Sabe? Eu falo dela com muito carinho, porque ano passado eu já estava em São Paulo, morando lá, ela me mandou uma mensagem. Ela não queria ser mãe mais, depois do episódio do primeiro filho.
Ela não queria mais. Ela falava assim, não, se vem o segundo com autismo também, eu não sei o que eu vou fazer. Me mandou foto de uma menininha. Ela teve a segunda filha, toda feliz, a família toda feliz. E o filho se desenvolvendo muito com a bebezinha, com a irmãzinha no colo. Uma foto mais linda dos dois. Então, assim, as famílias às vezes param. E eu sempre falo, doutora, que a gente que é profissional dessa área, a gente tem uma certa responsabilidade em levar esse conhecimento para a família. Falou, e não é sua responsabilidade, não é sua culpa. O autismo não é culpa de ninguém. Né? E eles carregam esse peso, esse fardo, né, por muito tempo. Então, trazer, né, essa informação com mais clareza é muito importante, né? E também orientar o que pode ser feito a partir de então, né? Porque às vezes foram fazer tentativas, mas que não foram tão assertivas assim. Então, hoje a gente sabe que tem disponível vários recursos, né? De intervenção, de orientação parental, de inclusão, né? De adaptações, porque também a gente não precisa querer que essas pessoas se encaixem exatamente como as outras, né? Exato. Nós também precisamos nos adaptar, o ambiente precisa se adaptar, não só a criança, mas se adaptar, né? Para que tudo vida isso moderna, aconteça, né? Isso. Então, isso traz também um certo conforto e alívio. E a possibilidade da gente vibrar com cada conquista, né? Então, o olhar precisa ser muito atento, né? Não, como você disse, não olhar só os danos, as perdas, os prejuízos, mas até onde essa pessoa já conseguiu ir antes mesmo de saber de um diagnóstico, né? E quando a gente para olhar o autismo no atendimento, eu falo muito porque o consultório traz uma experiência muito bacana pra gente. Pra gente que tá ali com a criança toda semana, em uma semana você vê que essa criança não tem nada de contato visual, ela é zero contato visual. E aí você vai treinando, vai ensinando, vai aplicando, daqui a pouco essa criança tá olhando. Aí a gente pensa, mas é um olhar, é muito grande isso. É muito grande, porque a partir desse olhar, essa criança vai conseguir uma imitação, ela vai conseguir desenvolver uma comunicação melhor. Parece que são pequenas coisas, mas são grandes conquistas. Eu sempre treinei muitos pais a olharem para esse lugar. O que seu filho não fazia, que hoje ele já faz. Isso. Né? Porque eu acho que isso vai tirando o peso da jornada, da caminhada dessa família. E o adolescente, o adulto, né, o jovem, entender também que ele fez toda uma trajetória, uma caminhada, com dores, com calos, né? Sim. Mas assim, ele chegou já aqui, a esse momento. Então também esse auto-perdão, né? Que é importante, porque quantas culpas a pessoa carrega, eu sou estranho, eu sou esquisito, eu não dou conta, né? Então entender também tudo que você conseguiu até ali, e agora eu posso pedir ajuda, né? Agora eu mereço essa ajuda. E como a gente está vendo isso hoje, esse diagnóstico na vida adulta chegando. É muito comum também, imagino que você deve estar percebendo isso também. A criança é diagnosticada e o pai olha e fala, não, peraí, se ele eu também sou. Porque a minha vida inteira eu fui assim. Né? Isso hoje é muito comum. E eu costumo dizer que a gente vai precisar de preparar mais, até os profissionais mesmo, para essa leva de adultos autistas, porque eles precisam de ajuda ainda em determinadas situações. Eu falo que as crianças hoje, a gente já vem trilhando um caminhar com eles vão chegar na vida adulta diferente, vão sofrer menos que os pais sofreram, né? Do que os adultos autistas hoje sofreram. Né? Você teve o seu irmão lá, você deve ter visto muitas coisas naquela época, né? Eu falo que é só quem vive. Eu estive fazendo uma viagem agora em mês de abril e eu fiquei na casa de uma amiga que tem um filho autista. E eu vou te confessar que uma coisa é a gente estar aqui falando do autismo, outra coisa é viver na prática. Eu fui olhando aquilo... Fazer um intensivão, né? Eu fiquei um final de semana, fiquei de quinta a domingo com eles, de quinta a terça com eles. Eu falei, meu Deus, falei com meu marido, eu falei, meu Deus... Como é diferente a prática. O pai tá ali o tempo todo, ele tomava o banho dele, adolescente. Tomava o banho, vinha de cabelo molhado, não secava, pingando. Filho, volta lá e seca o cabelo. Mas isso era todos os dias. Filho, vai lá e escova os dentes. Isso era todos os dias. E eu observando aquilo, eu falei, gente, acaba que a família ela tem um desgaste. Não é fácil. E é tão fácil a gente, na hora de orientar, julgar, né? Por que não está fazendo? Se a família não colabora,
Eu falo com as meninas aqui em treinamento, com a minha equipe, doutora. Sempre falo o seguinte: olha a realidade dessa família. Existe um mundo ideal e existe um mundo real no autismo. O mundo ideal é o quê? Aplica tudo que eu tô te ensinando aqui em casa. O mundo real é uma mãe que às vezes chega e tem que fazer uma janta e o menino tá lá fazendo as coisas dele. O mundo real, às vezes, é uma família que a mãe é solo. Então, existem inúmeras situações. E eu vivi isso na prática lá, esses dias que eu estive lá. E eu falei assim, meu Deus, é muito além daquilo que a gente fala em consultório. E o quanto que é importante a gente ouvir, né? Dar uma escuta para essas famílias. E eu sempre falo para meus alunos, né, de medicina, olha, ouve. Porque os detalhes que a mãe traz, né? Às vezes uma criança com uma paralisia cerebral não mexe nada e a mãe tá trazendo, assim, informações pra gente riquíssimas. Não, mas olha, eu percebo que ela tá com uma dor, eu percebo que ela tá com desconforto. E às vezes aquilo é ridicularizado. Nossa, mas essa criança nem se expressa. A mãe sabe. Sim. Né? Sim. Ela tá ali convivendo 24 horas. É a que mais conhece. Então, esses detalhes, assim, Sim. eu falo que são as pepitas de ouro, que a gente não pode perder, né? Dei uma medicação e a mãe já percebeu que, olha, teve tal efeito. Reação. A gente precisa ouvir bastante, porque elas conhecem, né, 100% ali do filho e a gente está vendo um pedacinho nas consultas. Eu falo com as meninas assim, meninas, com as profissionais, a gente faz uma anamnese, a gente tem toda uma escuta inicial do tratamento. Mas eu sempre falo, não se restrinja a isso. Toda semana, como é que tá? O que aconteceu essa semana diferente? Me conta, como é que tá a rotina dele? Eu já sabia. O paciente, quando chegava, dependendo do jeito que ele chegasse, eu já bati o olho e falava assim, aconteceu alguma coisa. Por quê? Eu falo que essa escuta, ela tem que ser diária, principalmente pra gente que tá em clínica, que você está ali toda semana, porque é diferente do caso de vocês, que às vezes o paciente está ali de 4 em 4 meses, 6 meses, né? Mais ou menos, né? Mas a gente está toda semana. Então, você tem uma oportunidade muito rica ali de entender o que está sendo essa realidade e adaptar todo o tratamento ali de acordo com a realidade daquele momento. Porque um tratamento que a gente faz um plano terapêutico, mas às vezes mudou tanto a rotina da casa que você também vai precisar se adaptar. E não pode ter aquela coisa assim, eu já fiz, não, peraí, como que tá? E aí a gente encaixa o tratamento de acordo com aquilo que é a necessidade real da família naquele momento. Eu falo que esse olhar do profissional, ele é uma chave que vira no tratamento dessa criança. E para nós médicos, o quanto que é importante também ouvir os profissionais que estão ali, né, toda semana atendendo, às vezes mais do que uma vez por semana. Principalmente quando a gente tem essa questão de manejo medicamentoso, né? Sim. O entrar ou não entrar com remédio. Se entrou, como que isso realmente está acontecendo no dia a dia, os comportamentos, né? O desenvolvimento. Sim. Então, a informação da família, dos terapeutas, para nós é extremamente rico. Da escola, né? Dos professores que ficam lá 4 horas, aluno. Eu falo da tríade, doutora. Família, escola e clínica. Entendeu? A clínica, no que diz respeito a todos os profissionais envolvidos no processo. Porque se a gente tem isso daqui, olha, é impossível não se ter resultado. Se isso aqui conversar entre si, é impossível não ter resultado. O resultado, ele chega. E o desenvolvimento dessa criança vai acontecendo, né? E a gente não fica aí preso em coisas pequenas, às vezes, que impedem essa criança de avançar. Eu me lembro que, na época, que hoje eu já não atendo mais, né? Não diretamente, eu cuido da equipe. Mas eu estava sempre em contato com os profissionais, sempre em reunião, que eu falava assim, gente, isso aqui é uma riqueza muito grande, porque é aqui que a gente consegue fazer os encaixes que precisam ser feitos, montar esse quebra-cabeça, que é o autismo. E essa é a importância da equipe, né? Transdisciplinar. Exato. Então, ela transita, né? Tem uma área que a fono tem participação com a TO e a FIS, vai completando, né? Então, realmente é uma equipe e que tem que estar de mãos dadas também para a família. O tanto que a orientação parental também aciona recursos, mobiliza recursos importantíssimos, né? Sim. Dentro do lar, dos ambientes que essa criança frequenta. A gente começou a falar do diagnóstico, eu estou aqui pensando. Tem algumas famílias que ficam presas ali no diagnóstico. O autista, ele é autista antes do diagnóstico. A gente estava até conversando sobre isso, né? O que você diria para essas famílias, assim, eu não sei o que você pensa, mas a minha forma de ver é o seguinte,
ele não define o destino dessa criança. Um diagnóstico bem feito, ele pode aí trazer muitos benefícios, mas o destino dessa criança é toda a trajetória dela. Sim. Você pensa a respeito disso tudo, porque tem família que às vezes fica presa ali, meu filho é autista e agora, e fica ali preso naquela, como a gente falou, na dor ali, na negação e tudo mais. Como é que sai desse local? Como é que você, na sua experiência clínica hoje, você vê? Então, a pessoa vem antes do diagnóstico. Sim. Né? Antes de mais nada, é o ser. Sim. Né? O diagnóstico, ele faz parte do indivíduo. Sim. Mas, quando a gente está falando assim de espectro, o que é o espectro? É infinitas possibilidades. Uma pessoa não é igual à outra. Exato. Então, não é porque tem um diagnóstico e que eu conheci alguém que tinha, né, o mesmo diagnóstico, que tinha tais limitações, que aquela criança vai ser igual, né? Então, são infinitas possibilidades. É entender que tem uma forma diferente desse cérebro funcionar, Sim. que pode trazer prejuízos. Então, as habilidades socioemocionais, elas precisam de um pouco mais de intervenção, de estímulo, porque não é algo tão nato Sim. quanto as crianças com desenvolvimento típico, né? Então, os estímulos que a gente faz no dia a dia para uma criança neurotípica não são tão suficientes, às vezes, para esse tipo de desenvolvimento. Então, eu vou precisar ater a esses detalhes, né? Da promoção do desenvolvimento. Mas eu não posso definir a vida, definir futuro, né? É arregaçar as mangas e olhar para a realidade, né? E trabalhar, avançar, né? Trabalhar, porque o cérebro ele tem essa plasticidade. Sim. Né? Então, o que é essa plasticidade? É a capacidade de aprender habilidades novas. Sim. Com intervenção, com estímulo, a gente é capaz, todos nós, né? A criança também, dentro do espectro, pode avançar com intervenções e estímulos apropriados, né? Claro. E vindos no momento oportuno. Quanto mais tempo a gente demora, é claro que a gente vai perdendo um pouco dessa habilidade, né, plástica. Um adulto, um idoso, por exemplo, para aprender música, né, ele não treinou na infância. E ele vai ser estimulado na vida adulta, é muito mais difícil. Uma segunda língua na vida adulta é mais difícil. Nem me fale. Então, a importância do diagnóstico precoce é porque, justamente, eu tô com esse cérebro mais moldável. A chance de oportunidades é muito maior, né? Isso. Mas não quer dizer que se eu tive o diagnóstico na adolescência, na vida adulta, não tenha nada para ser feito. Sim, sempre tem. Sempre, né? tem. Eu falo que o melhor dia de começar é hoje. É hoje que eu descobri isso. Então, é hoje que eu começo. Eu já peguei mães aqui que receberam diagnóstico na adolescência. Nossa, Patrícia, mas eu perdi toda a infância. Eu falei, não, é daqui pra frente. Não adianta, a gente não consegue voltar no tempo. Mas daqui em diante eu consigo transitar com ele e desenvolver daqui pra frente aquilo que é possível ser feito. Porque não adianta, a gente não volta. E assim, eu fico olhando muito para minha mãe, né? Não se falava no diagnóstico de autismo antes. O meu irmão não tinha tantas limitações, assim, teve dificuldade no aprendizado escolar, mas eu fico vendo a sabedoria que ela teve. Então, não se falava, por exemplo, de alterações sensoriais, né? Como a gente fala hoje, existia, né? E eu lembro que meu pai comprou um Fusquinha. Então, Fusquinha pequeno, né? 4 filhos. Nossa. E para sentar os 4 atrás, éramos crianças, mas o meu irmão ficava muito incomodado, ele não aceitava, porque esbarrava nele, encostava nele, e ele ficava muito desconfortável. Hoje a gente fala, até desregulava, né? O que minha mãe fazia na ocasião? Punha ele para sentar na frente e ela sentava atrás. Olha só. Eu, com meus 7 aninhos ali, achava um absurdo. Mamãe cedendo o lugar dela por conta dele. Mas ela sabia, né, que alguma coisa tinha diferente. Então ela tinha uma sabedoria, ela sabia que precisava fazer alguma adaptação. Então ele só aceitava sair com a gente se ele fosse na frente. Mas hoje eu fico vendo, gente, o tanto que na época deveria ser desconfortável para ele. Né? Então, assim, pequenas mudanças ela fazia, mesmo sem ter todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, as mães têm muito. Eu falo mãe, mas é pai, é família, né? Avó. É porque geralmente é a mãe que está ali, né? Mais próximo, né? Então, assim, eu pequenininha, que sou a mais nova, ele é o mais velho. Eu sempre tive um jeitinho de conversar com ele que, nossa, desmontava. Já vinha no seu kit propósito, né? Se ele estava nervoso ali, desregulava com alguma coisa que acontecia, porque um irmão acaba que, né?
sem Coisa de querer ou irmão. querendo, implica com o outro, situações que acontecia. Nossa, a hora que eu chegava para falar com ele, o jeitinho que eu falava, ele desmontava inteiro, assim, pronto, Se acabou. acalmava. Né? Não é à toa que ele tá com você hoje, né? Hoje está comigo. Minha mãe faleceu em setembro, né? Aham. E tá morando comigo. Já faleceu com seus 92 aninhos, já bem fraquinha, viveu bastante, né? Deixou a tá parte comigo, dela, foi porque bem assim, feita, apesar né? de sermos 4 irmãos, ele é o mais velho, eu sou a mais nova, é quem ele mais se apegou. Mas tem... Mas esse jeitinho, esse cuidado que a família faz, às vezes também ensina para os terapeutas, né? Sim. Porque algumas adaptações, algumas coisas eles já conseguiram vencer. Sim. E às vezes aquele script que a gente traz, Pronto, não né? necessariamente é a melhor adaptação para aquele indivíduo. Então acho que essa troca, né, é muito importante. É porque a família, é o que você falou, ele sempre vai ter as maiores informações. Você vê a sua mãe lá atrás, sem informação nenhuma, porque hoje em dia tem curso de todo jeito. A família atípica hoje, ela só não tem um conhecimento a respeito do que é, se ela realmente não buscar. Porque tem cursos online, tem tanta informação sendo, né? Aqui mesmo a gente está trazendo hoje informação a respeito, né? Então é possível, mas naquele tempo não tinha. Então, assim, é trazer mesmo. Mas a família, ela sempre vai saber, não, nessa hora que ele não dá conta. Aqui eu preciso retirar, porque senão ele vai se desregular. A família, ela sempre sabe. Ela sempre vai saber. Ela sempre tem os maiores detalhes, né? E aí essa é a importância do diagnóstico, né? Eu lembro que meu irmão ficava muito nervoso e falava que quando a mamãe dava um banho nele, assim, ele toma banho sozinho, mas ela às vezes, né, Pegava para dar uma faxina. uma faxininha. E ele reclamava muito que ela esfregava o cabelo dele com muita força, que machucava o ouvido. Então falava assim, como se ela estivesse fazendo uma violência com ele ali. E agora, conversando com ele que está comigo, né, a gente vai reconstruindo essa história, mostrando para ele que naquela época ele tinha uma sensibilidade maior, que a gente não falava. Não é porque ela desse esfregava, transtorno né? sensorial, né? Porque ficou essa mágoa, né? De que, nossa, ela como se judiava. ela fosse, usasse um pouco de agressividade. Então ele vai compreendendo, né? Hoje melhor, a gente vai reconstruindo, conversando. E ela também não devia entender que às vezes o simples toque para ele, porque às vezes ela estava tocando, mas para ele é como se ela estivesse esfregando, né? Então às vezes ela também não tinha esse conhecimento que aquilo ali incomodava ao ponto de ser dor, né? Há pouco tempo eu vi um videozinho de uma criança e ela falava assim: a luz dói os meus olhos. Olha só. Aquele barulho, tia, dói os meus ouvidos. Ou seja, para eles é muito intenso, né? Então a sensibilidade visual, às vezes, ela é muito intensa. O lugar com muita luminosidade vai incomodar muito. Às vezes, quando eu tive uma paciente em especial que ela chegava muito desregulada, porque ficava no carro, aquela coisa até chegar na clínica. Pois ela tinha que chegar na sala, eu tinha que desligar ar-condicionado, apagar a luz um pouquinho. Eu sempre tive almofadão na sala. Para a criança, para conseguir regular ela primeiro, para depois eu começar a terapia. Pois ela chegava, ela se acalmava primeiro no almofadão. Às vezes ela chegava chorando, entrava para minha sala. Eu conseguia fazer a regulação dela primeiro, depois a terapia fluía. Aí eu ia acendendo as luzes aos poucos, o ar se precisasse ligar. Ou seja, eu regulava a temperatura, a questão luminosa, barulho, cheiro, tudo. Porque hoje a gente tem esses recursos, né? Mas lá atrás não se sabia muito a respeito, né? E aí eu fico vendo também a importância dos professores estarem atentos a esses pequenos sinais, né? Sim. E poder fazer as adaptações. Porque às vezes pedem assim, ai, doutora, a escola quer que você coloque no laudo o que é para a escola fazer, né? O passo a passo do que é para fazer. Mas tem tanta coisa que é possível ser feita mesmo sem diagnóstico, com a simples observação, né? Então, assim, tô vendo que esse menino tá irritado, tô vendo, né? Então eu posso fazer algumas coisas, né? O professor tem essa autonomia. Sim. Não precisa estar no laudo médico, Sim. né? Mas ele está ali observando essa criança, esse adolescente, né? Então, estar proporcionando as necessidades, Sim. tá? E conversar também isso com a família, porque se eu percebo algo que não está bem em sala de aula, às vezes a família já teve esse passo a passo, às vezes o profissional, né, Já que teve. trabalha. A gente tem feito muitas reuniões na escola para trazer essa adequação que é necessária muitas vezes e trazer essa orientação. Uma vez eu fiz uma reunião com uma professora,
Eu tinha uma paciente que ela tinha iniciado a comunicação através da fala, então ela já sabia cores, ela já sabia o nome dos animais, aqueles menores ela já se comunicava através da fala. Essa professora nunca tinha ouvido a voz dessa criança. Quando eu trouxe para ela que ela falou assim, não, nós não podemos estar falando da mesma criança, olha só. Eu falei, pois é, mas ela fala. Aí fui citando para ela o que ela já tinha, né, de linguagem. E aí, depois disso, eu fiz uma segunda reunião e ela falou, nossa, você não tem noção do que foi aquela reunião nossa. Porque aí eu já consegui trabalhar com ela, porque falta de informação. Então, o tanto que é importante essa união, né, de todo mundo que está envolvido no caso, trazer essas percepções, porque eu tenho uma percepção na clínica, a escola, e outra, os professores, aquele monte de aluno dentro da sala. Então, É tem desafiador para eles também. Nessa questão da linguagem, o meu irmão, ele na PAI, ele não falava nada. Ele estudou o primeiro ano na escola regular, repetiu novamente o primeiro ano, até minha mãe perceber que a escola não estava assim, sendo suficiente, né, para o que ele precisava, e ele foi para a PAI. E ele não conversava na escola. Então, ali no primeiro ano ele nunca falou e na PAI também não. E a PAI duvidava se ele realmente dialogava. Sim. Aí um dia meu pai foi na PAI, pediu para chamá-lo e aí foi conversando com ele, a escola, né, ficou surpresa. Nossa, então esse menino fala mesmo. E aí, perguntando pro meu irmão agora, né, que ele tá mais comigo, por que ele não falava na escola? E ele me disse o seguinte, é porque me orientaram que a escola a gente não pode conversar. Literal? E aí eles são muito literais, né? Então, olha, um detalhe. Olha só. Então não podia conversar, então ele conversar. ficava calado, ninguém sabia a voz dele, né? Meu Deus, olha só. Essa questão de ser literal também, Sim. uma pacientinha recentemente, ela no primeiro ano ela não tinha provas, aí no segundo ano começou a fazer as provas, né? E logo na primeira provinha, a professora disse o seguinte, o pai que tinha estudado com ela sabia tudo para a prova. Na primeira prova, a professora disse o seguinte, olha, se você não tiver certeza da resposta, pode pular e ir para a próxima pergunta. Não precisa responder se você não tiver certeza. Ai, meu Deus. Aí o pai foi chamado porque ela entregou a prova em branco. Ela não respondeu nada. E o pai, minha filha, o que aconteceu? Que você deixou a prova em branco? Não, aí ela contou não, porque a professora falou que se não tivesse certeza, podia pular, não precisava responder. Então, assim, certeza é certeza. Certeza. É literal. Ela sabia, mas será que ela tinha toda a certeza? Né? Olha só. Então, esse cuidado que a gente tem que ter também, né? Dessa na comunicação. comunicação e na própria avaliação. Eu falo que a comunicação ela é a responsabilidade quem é o responsável é o comunicador. Então eu preciso saber me expressar para que o outro compreenda, né, aquilo que eu estou dizendo. Ou buscar um outro meio, né? Assim, não obtive a resposta suficiente ali, né? Ou então como que eu você posso? compreendeu disso, né? É sempre isso. Mas olha só, a gente falou do diagnóstico e aí você vem me trazendo sobre o seu irmão e eu acho que é uma conversa muito rica porque existe uma dúvida muito grande com os pais. Eu imagino que o que a gente recebe que deve ser o mesmo que você recebe lá. O que será do futuro do meu filho? E aí você tem uma história de vitória, de conquista com teu irmão, né? Então assim, como é que é isso hoje no consultório para você? O que é o futuro? O que essa família precisa enxergar de um futuro de uma criança autista? Existe certeza? Ou existe somente incertezas? Né? É um lugar muito amplo para a gente ir, eu sei disso. Mas qual que é a sua visão? O que você traz para esses pais? E o que às vezes você pode dizer para esses pais que estão nos ouvindo sobre isso? Mesmo que seja uma criança com desenvolvimento típico, a gente nunca sabe, né? Exato. O que vai ser esse futuro. Então, assim, sempre lembrar que é um espectro, né? Que existem realmente infinitas possibilidades. E é difícil a gente trabalhar assim nessa ansiedade do que será depois. Eu acho muito importante a gente viver esse passo a passo. Né? Quando eu fico analisando o jeito que a minha mãe fez, né? Que cuidou dele. É sabedoria divina, né, filha? Foi o passo a passo. Ele foi alfabetizado na PAI, na época, então a escola regular não conseguiu. Depois ele voltou para a escola regular. Ficou até o primeiro ano, que na época era o primeiro ano do primeiro colegial, né? O primeiro colegial, primeiro ano de ensino médio. E voltou para a escola especial. Mas ele é alfabetizado, ele tem muito conhecimento, assim... os assuntos que ele interessa, se for falar de política, ele não gosta de discutir, mas ele sabe. Entende. Se você traz uma informação que
que possa ser equivocado, que possa ter ambiguidade, ele sabe dar o contraponto, né? Legal. Então tem muitas coisas assim que tem uma expertise até, né? Aham. Mas a gente não tem como falar sobre o futuro, a gente tem como falar sobre o presente e a gente tem como apostar, né, Sim. nessas possibilidades. E assim, gente, é uma pessoa, é uma vida, né? É uma construção, Ser né? amado é muito importante, ser Sim, aceito e ser aceito. respeitado. E eu sempre falo com os pais, eu sempre digo o seguinte: vamos só construindo, tijolinho por tijolinho. Cada terapia que você faz, cada orientação que a família ajuda em casa, são tijolinhos que nós vamos construindo esse prédio, vamos pensar assim, né? Se a gente fosse levar para o lado da construção mesmo, seria isso. Mas eu penso que assim, o amor é o primeiro. E você A falou aceitação aceitação e o respeito, né? Isso. Acho que isso vai ajudando a gente a colocar esses tijolinhos de uma maneira harmônica. E leve, né? Sem ser aquele peso, sem carregar aquele fardo, É. né? Tão pesado muitas vezes, que tem muitas pessoas que carregam ainda. Não estou dizendo que é fácil, não estou romantizando, não é sobre isso, né? Mas eu acho que se tem o respeito, como você falou, se tem o amor e a aceitação, porque muitos às vezes querem a aceitação do outro, mas dentro de casa mesmo não está aceitando. Então, se não tem essa aceitação partindo dentro de casa, vai ser muito mais difícil ele ser aceito lá fora. E a gente tem muita essa necessidade de controlar, né? Então, esse controle, o que vai ser daqui a um ano, o que vai ser na vida adulta, isso gera muita ansiedade, né? E não necessariamente promove a gente ir para frente. Quando isso é bem dosado, Sim. né? Então, se eu doso isso bem e vou fazendo planejamentos e conquistas, mas assim, muita ansiedade, a gente acaba transferindo para a criança também. Não, e traz pais adoecidos. Isso vai gerando aí uma ansiedade. Quantos pais hoje a gente não vê que estão aí emocionalmente debilitados por causa de tudo isso, né? Eu escuto muito assim: o que vai ser do futuro se eu vier a faltar? É essa a pergunta que eu mais ouço. Não sei você, mas lá é o que mais chega pra gente. Mas se eu preciso. Essa semana eu tava conversando com uma mãe lá em Alphaville. Ela é mãe de uma adolescente e aí ela tá preocupada com a filha. A filha deve não. Ela tem 14 anos, se eu não me engano. E ela preocupada do que vai ser do futuro da minha filha. Eu falei: olha, vamos só construir o agora e acreditar que os pontos vão se fechar lá na frente, vão se encontrar lá na frente. Então vamos fazer de tudo para ela ter autonomia, para ela conseguir, porque na adolescência parece que a ansiedade é lá fora, no adolescente, né? Já é da adolescência, mas parece que no caso do autismo, parece que fica um pouco mais por causa de tudo que eles vivem, tudo que está em torno ali, às vezes na escola, os desafios que eles vivem na escola. A exigência de autonomia, né? É muita pressão em cima, né? A gente sabe que é, né? Então eu falei com essa mãe, foi essa semana. Eu tava com ela lá conversando e ela veio para ver se eu preciso conversar com você. Eu falei: vamos sentar, vamos conversar. E ela me trouxe exatamente isso. Eu falei: não, pode ficar tranquila que tudo que a gente puder, os treinos, vamos no mercado com ela para ajudar ela a fazer as compras. É aquela coisa dessa fase mais da adolescência, né? Que entra aí terapeuta ocupacional, entra psicóloga, entra as meninas para auxiliar em todo esse processo. Patrícia, ela é muito ingênua ainda. Eu falei: mas calma, a maturidade ela vai chegar. Aí entra a ansiedade. E trabalhar muito funcionalidade, né? E autonomia. Exato. Mas lembrar que é uma jornada. Né? Às vezes o destino final que eu traço, né? Não sei se vai ser daquele jeito. Nada é garantido. Eu tenho 2 filhos e não é porque eu quero que a minha filha seja algo, nem por isso. Ela pode escolher outro caminho. Então isso pode acontecer, o que você falou, né? Independente de ser típico ou atípico, a gente nunca vai ter uma certeza de um futuro. Mas nós estamos falando, por exemplo, de uma criança de nível 3 de suporte. Sim, vai ter alguns desafios. Né? Não estou dizendo que não vai, a gente não pode ser hipócrita também. Mas eu acredito que é trabalhar tudo, é o que você falou, trabalhar hoje. Tudo que a gente pode fazer hoje, né? Para que a gente consiga gerar o máximo de possibilidades aí, né? E tudo dentro do possível, né? Porque senão a gente fica ansioso porque que é o impossível. Sim. Nossa, eu queria, sei lá, 60 horas de aba por dia. O dia tem 24 horas. Como você vai ter 60 horas de aba por dia? Não dá. Eu falo então, que tudo que é se possível. autista é criança, precisa ter tempo com a família. Isso aí que você falou é muito importante. Porque a gente vê hoje as famílias achando que é a clínica que vai resolver.
toda a questão, e não é, a gente direciona, né? Mas a maior parte, ela acontece no ambiente de casa, muitas vezes, né? Eu acredito muito nisso, porque às vezes a criança está ali, não que a terapia intensiva não seja importante, mas tem que ter um limite ali. Eu tenho um paciente lá que ele estava saindo da clínica às 7 da noite, porque lá a gente atende até mais tarde, até às 8, né? São Paulo é tudo, né? Nós tiramos, porque ele já vem avançando, então ele passou a sair às 5. Doutora, o primeiro dia que esse menino saiu, que ele viu o dia, porque ele tem 2 irmãos menores, ele é o mais velho. O dia que ele saiu, que ele viu que estava claro que ele poderia brincar com os irmãos, mas esse menino pulava, brincava. Você tem que ver que alegria. Por quê? Porque é importante essa convivência também em casa. Sim. Esse tempo com a família, esse tempo para se desenvolver em casa. Ou seja, tudo aquilo que aprendeu lá, agora vamos colocar em prática aqui. Né? Tem que ter essa oportunidade, né? De generalizar os aprendizados. É isso mesmo. Bom, a gente já está encerrando aí, dá vontade de ir conversando, né? Mas a gente vai marcar um outro momento para a gente fazer. E eu acredito que a gente tem muita coisa para conversar. E o convite que eu sempre faço, né? É para as pessoas típicas abrirem mais o coração, né? Um olhar mais fraterno, menos julgador, né? Sim. Que a gente possa abraçar todas as causas, né? Sim. Que a gente possa ter uma sociedade realmente fraterna. Exato. Nossa, isso é muito importante. Eu falo que não deveria ser necessário o uso de um cordão. E nem de leis, né? A gente ainda precisa viver ali no regime de leis, porque a gente não faz isso de uma maneira natural. Exato. Parece que se não tiver isso, não acontece. Por quê? E o número vem aumentando consideravelmente. A gente precisa realmente conscientizar a população para isso daí que você falou, de forma mais natural, para que essas crianças autistas que estão se tornando adultos, né, adolescentes já partindo para a vida adulta, e os que são adultos, terem uma sociedade que tenha mais empatia por eles, mais respeito, mais amor. E todo mundo pode colaborar, né? Sim. Quer seja dentro de uma padaria, prestando um serviço ali, né? Recebe alguém que tem o transtorno, né? Dentro do transporte público, na calçada, o vizinho que faz um pouco mais de barulho, né? Eu vou ter a tolerância porque eu sei o que está acontecendo ali dentro da casa, eu imagino o que está acontecendo. Então, a gente pode trabalhar isso de inúmeras maneiras com uma sociedade fraterna, né? Somos uma família, uma grande família. Eu acredito, concordo em número, gênero e grau. Totalmente. Muito bacana isso. Bom, vamos ficar para um próximo episódio. O convite já vai ficar aqui para a gente conversar mais a respeito do autismo e de todos os desafios que envolvem, né, esse mundo. Eu acredito que a gente tem muito a contribuir com a sociedade, né? Eu acho que de um modo geral. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Eu espero que muitos episódios como esse venham a acontecer, tá bom? Gente, nós finalizamos aqui o SuperaCast com uma riqueza muito grande, né? De muito conhecimento, de muita experiência, né? Com a doutora Nívia Macedo. E eu quero te convidar para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações aí para que você receba os nossos podcasts. Toda semana a gente tem um vídeo novo saindo, então eu quero te convidar, envia para uma família que precisa ouvir. Ela contou aqui hoje a respeito do irmão dela, da experiência dentro da casa dela, ela como médica, né, da área. Então isso pode enriquecer a vida de alguém. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você e eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. E eu te espero no nosso próximo episódio.